Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula de história, hoje falando aí sobre a formação das nações latino-americanas e nós vamos utilizar aí o nosso material didático, então já peguem em mãos, abra aí na página 14, né? Estamos entrando aí no módulo 2, né? Nós teríamos começado ele na terça-feira, mas devido a todo o processo do simulado, a gente acabou postergando aí, tá certo? Como não era possível a participação de vocês, então a gente deixou para que vocês participassem nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar aí sobre um contexto de mudanças, né? A gente precisa ter em mente as mudanças que estão acontecendo na Europa nesse período. Mudanças essas que nós falamos aí durante todo o primeiro bimestre e agora no início do segundo. Então a gente precisa ter isso em mente, tá certo? Lembremos sempre que a história ela é muito conectada. Você não tem como estudar um período histórico ou um acontecimento histórico sem que você leve em consideração o que veio antes, ok? Então é por isso que a gente está falando aí novamente desse contexto histórico. A começar pela crise do antigo sistema colonial, aquele sistema onde você tem metrópole, colônia, aquilo que a colônia produz envia para a metrópole e compra produtos manufaturados muito mais caros. Isso não está funcionando mais, o pacto colonial não funciona mais, né? Então a partir do século XVIII isso aí vai ser extremamente notado pela própria colônia, né, na verdade, se a gente for levar em consideração aí. Então a colônia também está, né, o povo, as pessoas que vivem na colônia estão despertando para isso. Afinal de contas, nessa colônia também existem, né, no caso do Brasil e da América Latina, portugueses e espanhóis que vieram de Portugal também, tentando de alguma forma se enriquecer. E se eles têm aí tantos problemas para poder desenvolver, né, aquilo que eles fazem, não compensa mais ficar ali trabalhando e não tendo muito retorno daquilo, né? Além disso, essa relação metrópole e colônia está cada vez mais complicada, né? Esse crescente mercado colonial, né, ou a ampliação das estruturas do mercado colonial eram dificultadas aí. O exclusivo colonial, por exemplo, era um problema, né? Porque de acordo com o exclusivo colonial, o Brasil, por exemplo, só poderia vender os seus produtos para Portugal, não podia vender para nenhum outro lugar do mundo, né? Uma figura que vai ser importante aí vai ser o Lord Cochrane, né, que vem falando aí no livro de vocês, que é um inglês. A gente tem que se lembrar que a Inglaterra está se industrializando e ela precisa de novos mercados e é óbvio que ela vai de alguma forma tentar influenciar nessas regiões. O Lord Cochrane é um exemplo disso, né? Ele vai influenciar, por exemplo, na independência do Peru, do Brasil e também aí do Uruguai, só para a gente ter uma ideia, né? Além disso, a gente tem o liberalismo econômico, que é cada vez aquela influência do governo, né, no mercado, ela precisa ser diminuída, não cabe aqui mais, afinal de contas estão todos interessados em obter o maior lucro possível e com a menor interferência do Estado. Então, o Estado aqui, cada vez mais, tentando aí reduzir isso aí. Logicamente que o Estado também vai ter os seus mecanismos, e até hoje tem os seus mecanismos para dizer, olha, nós somos necessários e vocês não podem viver sem o Estado. Mas aqui nesse período, se o Estado estava, né, com uma forte influência, a ideia era equilibrar pelo menos essa influência e permitir aí que o liberalismo econômico seja praticado, tá certo? A independência das 13 colônias dos Estados Unidos vai ser de suma importância, porque nós estamos falando de um evento que está acontecendo dentro do território americano. Isso está acontecendo dentro do território americano, você tem o México ali muito próximo vendo isso acontecer, a América Central vendo isso acontecer e essas influências chegando também aqui na América do Sul.
Aí a gente precisa levar em consideração também que muitos dos filhos dos mais abastados no Brasil, por exemplo, estão indo para a Europa para estudar, principalmente para as universidades na França. E chegando até essa região, eles estão aprendendo sobre os ideais do Renascimento, da Revolução Francesa, né? E aí, em consequência disso, eles vão querer, né, fazer parte desse movimento revolucionário de liberdade, esse movimento libertário, vamos dizer assim, né? Além disso, a influência das 13 colônias também vai ser importante, e aquela ideia de América, né, para os americanos lá pregada por Monroe vai ser extremamente importante para que eles lutem por essa igualdade de direitos, digamos assim. Né, a gente vai ter a Revolução Francesa, que obviamente eu já tinha falado aqui, né, quando a gente fala desses jovens indo estudar e conhecendo sobre a Revolução Francesa, né, a gente precisa levar aí que vai ser essa Revolução Francesa que vai trazer todo o conjunto ideológico, né, para essas independências latino-americanas, né? Logicamente que a gente tem que prestar atenção aí que quando você fala em igualdade, liberdade, fraternidade, né, você estava aí tendo determinados cuidados, porque a aristocracia colonial queria manter o seu poder. Então, essa liberdade, igualdade, fraternidade, ela precisava ser tratada aí com cuidado para que não houvesse um desequilíbrio no poder dentro dessa colônia que agora quer se tornar livre, tá certo? E aí a gente precisa ter esse determinado cuidado. Mesmo porque a gente precisa levar em consideração também que esses movimentos vão acabar vindo dos grupos mais aristocráticos, não vai vir das camadas mais baixas. Né? As pessoas das camadas mais baixas, elas não têm condições de ir até a Europa para estudar. Né? Isso acaba acontecendo, né, com as famílias aristocráticas das colônias, e logicamente vão ser elas que vão fazer aí esse movimento. Né? Os entraves do mercantilismo também não eram interessantes aqui, mas a ideia mercantilista, que está extremamente, né, o tipo de modelo econômico extremamente ligado ao antigo regime, né, ao absolutismo, isso não vai funcionar mais, né, porque dentro disso aí você tem, dentro desse processo aí chamado de mercantilismo, você tem o exclusivo comercial, né, que eu já falei aqui, e você tem também outras realidades econômicas que são totalmente dependentes do Estado, né? O metalismo está dentro desse processo e assim por diante. Certo? Aqui o metalismo já não é tão importante. Não que o acúmulo de metais, encontrar ouro, prata, diamante não sejam importantes, mas a partir de agora o comércio vai ser o foco aí. Né? E por último a gente tem o período napoleônico, né? Apesar desse extremo centralismo que a gente estudou aí do governo napoleônico, né, as conquistas burguesas que eles conseguiram manter vai servir de inspiração para os revolucionários nas Américas, tá certo? Esse ideal de transformação, de liberdade, de uma nova realidade política e econômica vai chamar a atenção dessa sociedade que já está em colapso, de uma sociedade que já está sofrendo diante desse processo. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, com o período napoleônico, a família real toda vindo para o Brasil, fugindo, né, de Napoleão. E, logicamente, essa família real estando aqui, isso vai fazer com que o Brasil tome uma certa importância dentro do cenário internacional. Acima de tudo, a gente precisa destacar aí que a Inglaterra é o principal interessado. É o país mais industrializado, é o país que precisa de mais mercado para vender os seus produtos e, logicamente, ela está de olho nessas colônias que estão crescendo cada vez mais e ela vê a possibilidade de também influenciar economicamente nessas colônias, mesmo que elas não sejam as antigas colônias inglesas. Tá certo, pessoal?
Bom, a gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem, na terça-feira, na nossa aula online, nós teremos aí a participação de vocês. Eu vou dividir aí o conteúdo, já está postado aí no Eclésia, eu peço que vocês participem, porque eu acredito que vai ser muito mais interessante se vocês participarem, trazerem aí as contribuições de vocês, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!